Nesta semana, o índice CNN vai se debruçar sobre os diferentes níveis de competitividade nas disputas pelas capitais das eleições de 2024. Antônio Lavareda, sociólogo e cientista político, já está comigo aqui na tela para falarmos desse estudo do IPESP Analítica, que dividiu as disputas nas 26 capitais em 4 categorias: as que têm favoritos isolados, as que têm chance de acabar em primeiro turno, as que estão com disputa pelo segundo lugar e as competições abertas. Nós vamos mostrar os 2 primeiros cenários nesta pré-campanha de 2024, as capitais que têm favoritos isolados e as que podem definir a fatura já em primeiro turno, que você vê no mapa. Com favoritos isolados, Maceió, Recife e Macapá, com chance de definição em primeiro turno, Natal, Rio de Janeiro, Salvador e Teresina. Lavareda, queria que você explicasse para a gente essas 2 primeiras categorias definidas pelo estudo do IPESP Analítica e o que esse levantamento nos começa a indicar deste cenário da corrida eleitoral. Lavareda, bem-vindo, como sempre, aqui ao Índice CNN. Olá, Yuri. Olá, espectadores da CNN. Essas 2 categorias, a primeira delas que você reportou, são candidatos com mais de 50%. O Instituto fixou esse 54%, é mais de 50%, mais da metade dos votos direcionados para um candidato, o que demonstra uma altíssima, uma muito elevada probabilidade de que esse candidato saia vitorioso, Yuri. Esses candidatos. A segunda categoria, chance de acabar no primeiro turno, nós estamos falando de chance elevada de acabar no primeiro turno. São candidatos que têm mais de 40% de votos, de intenções de votos no momento, e apresentam uma diferença de mais de 10 pontos em relação ao segundo colocado. Aliás, é um critério até parecido com aquele que a Argentina, por exemplo, utiliza para realizar ou não o segundo turno. Quando ocorre uma distribuição do resultado eleitoral desse tipo, Yuri, eles não fazem o segundo turno, torna desnecessário o segundo turno. E o que é que isso tem? Quais são as capitais que você reportou? Maceió, Recife, Macapá na primeira categoria, Natal, Rio, Salvador e Teresina. O que é que tem isso na maioria absoluta dessas cidades, Yuri? Isso tem a ver com as chances elevadas que nós temos comentado aqui de reeleição dos incumbentes. Nós temos, no momento, dos 20 candidatos, dos 20 prefeitos candidatos à reeleição, nós temos 12 deles, ou seja, 60%, que lideram as disputas. E, na maioria dos casos, são esses nomes que ocupam essas 2 categorias, ou seja, de franca favorabilidade para serem vitoriosos, alguns deles já no primeiro turno, Yuri. Pois é, ali isso fica muito claro, principalmente naqueles favoritos isolados, todos eles prefeitos em primeiro mandato e com essa possibilidade de renovarem o segundo mandato. Nessa primeira tela, incluindo os favoritos e essas cidades com chance de primeiro turno, a gente tratou nesse cenário de um nome favorito e isolado na liderança, né, para usar o critério bem claro aqui, ou de chance de acabar a disputa já no primeiro turno, num total 7 capitais. Ou seja, restam 19, que se espalham em 2 outras categorias que a gente já vê na tela. Aquelas que têm competição pelo segundo lugar e aquelas que são uma competição aberta pelos critérios do IPESP Analítica. Lavareda, o que significam essas outras 2 categorias e quais cidades você destacaria nesses 2 grupos, que são grupos mais amplos, vão desde cidades da região Nordeste, como a gente vê Aracaju, Fortaleza, também incluem cidades da região Sul, como Florianópolis, e no caso das competições abertas, algumas das maiores cidades do país, como Belo Horizonte, tem São Paulo e por aí vai. Olha só, Yuri, você vê nessas cidades a chance elevada, como as próprias categorias já descrevem, uma chance bastante razoável de que venha a ocorrer segundo turno, isso por conta do nível de fragmentação dessas disputas, Yuri. Agora, é interessante lembrar uma coisa que deve chamar a atenção. Você tem em 2024, Yuri, 9 capitais no momento com cenários de empate técnico entre o primeiro e o segundo colocado do índice CNN. Que cidades são essas? Belém, Manaus, Porto Velho, Teresina, Campo Grande, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba. 9 cidades, como eu disse.
Isso mostra que a competição esse ano está um pouco mais acirrada do que em 2020. Embora você tenha um número equivalente, como chamamos a atenção, de capitais com um cenário que é descrito como eleição aberta, você tem mais competitividade agora. Em 2020, você teve no resultado eleitoral apenas 6 capitais, que foram Manaus, Fortaleza, Maceió, Recife, Cuiabá e Porto Alegre, onde o resultado ficou bastante estreito. Uma diferença, Yuri, abaixo de 5 pontos percentuais. Então, 2024 está prometendo, a essa altura, sempre lembrando que estamos há meses das eleições, 2024 promete uma corrida mais acirrada entre as diversas forças político-partidárias, Yuri. Que torna a disputa mais interessante, um pouco mais aguerrida também e certamente aí para a alegria dos jornalistas aqui com muito mais notícia e aí, é claro, também de interesse de quem nos acompanha aqui. Agora, Lavareda, queria focar o seu olhar especificamente sobre o maior colégio eleitoral do país. São Paulo está nessa categoria de competição aberta pelos critérios do IPESP Analítica e você mesmo mencionou isso. O que a gente pode esperar neste momento e o que deve se avançar na disputa pelo maior colégio eleitoral do país? Olha, a chance, no caso de São Paulo, a maior chance é de haver segundo turno de fato, não só pela distribuição atual do apoio eleitoral a esses pré-candidatos, que são todos pré-candidatos no momento, praticamente há um empate técnico entre o primeiro e o segundo colocado no momento, os dois à frente, o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, o prefeito e seu desafiante estão empatados tecnicamente e a candidata em terceiro lugar, a Tabata, já entrou no patamar de competitividade que se atribui àqueles candidatos que têm 2 dígitos, ela já tem no mínimo 10% e algumas pesquisas e outras aparece com mais, no índice CNN ela comparece com 10 pontos percentuais. Então, você tem uma disputa que se chama de disputa triangular até o momento. 3 candidatos apenas perfazendo 2 dígitos. Ocorre que, Yuri, desde o início desse século, desde a eleição de 2000, as disputas em São Paulo, na maior capital do país, maior município, maior eleitorado do país, elas são basicamente quadrangulares, ou seja, elas têm pelo menos 4 forças alcançando os 2 dígitos, ou seja, candidatos com mais de 10%. Apenas em 2008 houve um recuo nisso, foi aquela eleição do Kassab, da Marta e do Alckmin, onde só os 3 tiveram 2 dígitos. Em todas as outras, 4 candidatos tiveram esse desempenho, 10% da votação. O que é que isso significa? Significa que a eleição esse ano ainda pode adquirir maior complexidade, um nível de fragmentação, outros candidatos podem crescer e, naturalmente, subtraindo intenções de voto desses candidatos que lideram no momento. Lembrando, para encerrar o comentário, Yuri, que na última eleição, em 2020, nós tivemos um cenário ainda mais fragmentado em São Paulo. Foi um cenário pentagonal, ou seja, 5 candidatos tiveram 2 dígitos, alcançaram 2 dígitos, tiveram 10% ou mais das intenções de voto. Lembrando que até houve um 6º, o Gilmar Tato, que se aproximou desse patamar. Teve, em termos arredondados, em números arredondados, 9% dos votos, Yuri. Pois é, naquela eleição em 2020 foi bem pulverizado, como o Lavareda mencionou. Saiu do segundo turno, Bruno Covas e Guilherme Boulos, acabou sendo reeleito Bruno Covas, cujo vice é o atual prefeito Ricardo Nunes, dado que Bruno Covas morreu em 2021. Antônio Lavareda, sociólogo e cientista político, toda semana está conosco aqui trazendo uma análise com dados e profundidade da corrida eleitoral mais esperada nas capitais e grandes cidades. A CNN conta com o maior especialista brasileiro em eleições municipais e eu tenho o prazer e a honra de dividir tela semanalmente com o Antônio Lavareda. Um abraço, meu amigo, e até a próxima e bom feriado de Corpus Christi. Um abraço, um prazer estar com você, Yuri.